Eu testei todas as formas de câmbio em Buenos Aires e eu vou apontar para vocês vantagens e desvantagens e aí você pode concluir qual que você acha melhor para a sua viagem. Tudo isso após a vinheta. Passei meu aniversário em Buenos Aires, fiz uma viagem maravilhosa de 9 dias. Eu vou trazer tudo para vocês aqui no meu canal. Ele vai ser seu guia de viagem para você que planeja viajar para Argentina. Então saindo vídeos aí tanto de vlogs que eu fiz lá na hora, quanto agora vídeos que eu vou gravar em estúdio aqui já na minha casa, né? Então já se inscreve, deixa um like e confere o canal que estão saindo conteúdos diariamente sobre a minha viagem para Buenos Aires com tudo que vocês precisam saber. Se você planeja viajar para Buenos Aires também, saiba que eu tenho um guia à venda por somente R$ 39,97 que permite parcelamento. Vou deixar as informações aparecendo aqui na tela e o guia está disponível também para vocês no link da descrição e no primeiro comentário fixado de cada vídeo que eu fizer sobre Buenos Aires. Ou você pode simplesmente clicar no QR Code que está aqui ou aqui. Eu também tenho lá no meu site uma página dedicada a Buenos Aires, onde eu indico vários hotéis e passeios com link para vocês. Também vou deixar aqui na descrição. E claro, se você ficou até aqui agora no vídeo, aproveite esse cupom que está aparecendo na tela agora, que é o cupom TRIPPING, que vai te dar 10% de desconto em qualquer produto da minha lojinha da Hotmart, incluindo o guia de Buenos Aires de 5 dias de viagem. Então, sem mais delongas, fiquem agora com esse vídeo, onde eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre a viagem e lembre-se de conferir tanto a playlist, que tem todos os vídeos que eu já lancei de Buenos Aires, quanto meu canal como um todo, porque saem vídeos de viagem todos os dias. Obrigado, curtam o vídeo. Bom, gente, na Argentina, como a Argentina está passando aí por uma crise econômica, está acontecendo bastante de ter alguns câmbios paralelos, de ter um câmbio um pouco mais favorável e outro mais desfavorável, né? Então, com isso, o pessoal começou a soltar vários vídeos falando, não, usa esse câmbio aqui, não, usa aquele. Então aqui eu vou apresentar todos para vocês e com minhas dicas, com qual eu resolvi usar, e você resolve depois qual que fica melhor, qual que fica mais confortável para você usar, tá? Aqui eu vou comparar você pegar dinheiro físico, e aí você pode ou levar dinheiro daqui do Brasil em reais para trocar numa casa de câmbio, ou trocar por meio de Pix. Eu vou recomendar você fazer o Western Union, que é você enviar o dinheiro por meio de Pix e depois sacar em dinheiro físico lá. Eu vou indicar você usar contas bancárias internacionais, como a Wise e como a Nomad, que eu indico bastante. Tem vários vídeos aqui no card no meu canal falando sobre Nomad e Wise e tem links de indicação aqui na descrição desse vídeo. E eu vou recomendar também você pagar direto em Pix, porque tem alguns lugares que aceitam sim que você pague em Pix em algumas lojas e restaurantes. E tem também a opção de você pagar tudo no cartão de crédito, mas não é a opção mais recomendada, porque você pagando em cartão de crédito vão incidir várias taxas que você tem que pagar. Você vai ter que pagar um IOF que hoje está mais ou menos em R$ 5,98, 5 ou R$ 4,98. Vou deixar aqui na tela para vocês. E além disso, cada cartão vai ter também uma outra taxa chamada de spread bancário, que aí varia de um banco para outro, mas gira em torno de 2 a 6%. Tudo isso em todas as compras que você fizer. Então, somando, vamos colocar uma média de 4%, mais 6%, vamos colocar para arredondar, de IOF, dá 10%. Então, para cada compra que você fizer no cartão de crédito, é como se você pagasse mais 10% do valor. E aí, então, acaba não compensando. Então, cartão de crédito eu deixaria ali em último caso. Mas, caso você queira usar, tem uma opção também. Bom, gente, vamos começar falando aqui que tem dois câmbios, né? Tem o câmbio oficial e lá tem o câmbio paralelo, também chamado de dólar blue. E esse câmbio paralelo ele veio por causa de toda essa questão da crise econômica da Argentina. Alguns lugares começaram a praticar ele para incentivar turismo, para poder movimentar mais dinheiro, ganhar mais dinheiro, receber, dolarizar a economia, que é uma coisa muito forte que os argentinos estão fazendo para poder preservar o poder de compra deles, né? Então surgiu esse câmbio paralelo que ele acaba sendo um pouco mais vantajoso. Tem pessoas que dizem que esse câmbio paralelo ele vem de origens ilegais, mas enfim, aí é de cada pessoa analisar, eu já fiz até um vídeo sobre isso. Só para vocês entenderem assim, numa média, isso aqui está sendo gravado em outubro de 2024. E numa média, eu diria que no câmbio paralelo você vai pagar mais ou menos 200 a 220 pesos para cada real. E no câmbio oficial você vai ganhar 100 a 110 pesos para cada real. Então viu como o câmbio paralelo é bom? É praticamente o dobro. Então esse câmbio paralelo nesse sentido está sendo muito utilizado por viajantes. E aí tem lugares mais
shady, que é em inglês, que é tipo assim, lugares mais suspeitos, e tem empresas oficiais que aí você pode confiar tranquilamente, tá? Western Union. Bom, gente, o Western Union vai sair um vídeo aqui no meu canal só falando sobre como você transfere dinheiro para a Western Union e já foi uma forma muito utilizada por brasileiros, mas eu diria que agora no final de 2024 a Western Union está perdendo um pouco desse apelo de tantos brasileiros utilizarem. Por quê? Basicamente na Western Union você envia dinheiro da sua conta brasileira de Pix, você paga lá para eles por Pix, aí você chega na sua viagem, vai lá numa agência da Western Union lá em Buenos Aires e lá você saca esse dinheiro. Algumas pessoas estão tendo problema para sacar esse dinheiro por diversos motivos. Por preencher errado o formulário, e lá no meu vídeo de Western Union eu explico mais sobre isso. Enfim, falta de notas, que às vezes pode acontecer da agência não ter nota suficiente para atender todo mundo que vai lá sacar no dia. Então, está se provando aí uma forma de câmbio que não está sendo mais tão utilizada assim. Então fica esse adendo para vocês. A Western Union tem sim um preço bom, um valor bom, mas talvez não seja o melhor. Inclusive, quando eu estava lá, a Western Union estava com um câmbio de 220 pesos para cada real. Um câmbio bom, tá? Só que eles incluíam, além desses 220 para cada um real, uma taxa de serviço de R$ 9,90. O que pode parecer pouco, né? R$ 9,90 de taxa? É pouco. Que pagando esses mesmos R$ 9,90 a mais, você vai acabar tendo menos dinheiro pelo real que você está gastando, né? Porque você não está gastando R$ 1.000 para ter 220 mil pesos, você está gastando R$ 1.009,90. Ah, Henrique, mas é uma diferença de R$ 9,90. Mas dá uma diferença final ali no valor por peso, tá? E aí, com isso, a Western Union acaba nem sendo a melhor opção, pensando em todos esses prós e contras que tem. Por exemplo, você acabar ficando sem dinheiro por eles não terem o dinheiro lá, por você ter preenchido errado o formulário, enfim, confira o meu vídeo sobre a Western Union que eu explico tudo sobre isso. Mas é uma opção que tem lá. A segunda opção seria você usar contas bancárias internacionais como a Wise e a Nomad. Essas contas bancárias, como eu falei, já tem vídeo aqui no canal, então não vou me estender muito no assunto, mas basicamente você transfere dinheiro em reais para sua conta da Wise ou da Nomad, para dólar e enfim, e você tem um dólar muito mais barato do que numa casa de câmbio, porque esse dólar ele é um dólar comercial e não o dólar turismo, que o dólar turismo ele é mais caro. Então esse dólar sempre fica mais barato do que você trocar diretamente numa casa de câmbio, tá? Inclusive sobre a Argentina em particular, a Wise e a Nomad utilizam dólar, porque a Wise ela tem como você abrir subcontas em diversas moedas diferentes. Então você abre em peso chileno, em dólar, em euro, em ien, que é lá do Japão, enfim. Já na Nomad é sempre em dólar e eles fazem a conversão para a moeda que você for utilizar, para qualquer moeda do mundo, tá? Mas é sempre em dólar. Só que como a Argentina está tendo essa variação tão grande, acabou que a Wise tirou a opção de você ter peso argentino diretamente. E agora, para você comprar lá na Argentina, você precisa comprar diretamente em dólar também. E um ponto negativo disso é que eles não te falam, por exemplo, antes da compra, hoje você vai ter tantos dólares, vai virar tantos pesos argentinos. Sim, é baseado na cotação do dia, mas você só vai saber exatamente quanto que foi essa cotação depois de fazer a compra. Isso acaba que você fica um pouco perdido ali nas finanças, né? Eles são muito bons, é uma conversão que vai normalmente ser boa para você, mas não vai ser a melhor, tá? E por conta de você não saber exatamente quanto você está pagando ali no peso, só depois que você faz a compra, fica um pouco confuso de você poder fazer ali sua finança certinho da viagem. Eu tô falando que a Wise e a Nomad são ruins? Não, de jeito nenhum. Eu amo de paixão essas contas, me ajudam muito em várias viagens. Mas para a Argentina, eu não considero o melhor meio, eu vou falar depois qual foi o meio que eu utilizei. Mas isso significa que eu não utilizei de jeito nenhum Wise e Nomad na minha viagem? Não, também não. Porque eu utilizei eles principalmente para pagar Uber, né? Porque Uber você cadastra ali seu cartão, ou você pode pagar em dinheiro, mas normalmente para pagar no cartão estava mais barato que pagar em dinheiro. Eu fiz a opção de pagar Uber em dinheiro e fiz a opção de pagar Uber em cartão, nos dois. Então eu acabei vendo na prática como que ficou essa diferença, tá? Então assim, para Uber eu usei bastante a Wise e a Nomad, eu tenho eles cadastrados lá, eu adicionei dinheiro nas minhas contas e toda vez que eu pedi um Uber eu usava eles. Só a título de curiosidade, mais ou menos um Uber ficava por volta de 4, 5 dólares. Depende, claro, da distância, gente. Não estou falando que todas as suas viagens vão ser 4, 5 dólares, mas, por exemplo, eu estava em Palermo, para eu ir para o centro da cidade, 5, 6 dólares, tá? Para eu ir para uma área ali mais perto, para o Chinatown, 3 dólares. Então, estava girando mais ou menos
nessa média, tá? E se você tiver mais pessoas, vocês dividem nesse valor, compensa às vezes mais até andar de Uber do que de metrô ou de ônibus. Inclusive vai sair um vídeo falando sobre transporte depois em Buenos Aires também, tá? E também uma coisa que eu utilizei a Wise foi no meu primeiro dia, porque como eu cheguei 5 da tarde, não dava para eu fazer a troca na casa de câmbio como eu queria. Então como eu cheguei 5 da tarde, eu já fui direto pro hotel, utilizei a Wise no Uber e depois para me alimentar à noite eu utilizei a Nomad também, porque já era o que estava ali comigo de dinheiro, eu ainda não tinha feito a troca na casa de câmbio, que é a próxima coisa que eu vou indicar para vocês. Então eu recomendo sim que vocês sempre tenham a Wise e a Nomad, tenham um dinheirinho nela, principalmente para Uber, mas também para uma alimentação ali, uma coisa quando você não tiver com dinheiro físico disponível na hora, principalmente se for o seu primeiro dia, tá? E às vezes chegou no seu último dia de viagem, faltou dinheiro, você pode adicionar facilmente na Wise e na Nomad e usar esse dinheiro também na sua viagem para complementar se você quiser. E tem links de indicação da Wise e da Nomad onde você tem vantagens aqui na descrição desse vídeo. Outra opção seria um casa de câmbio brasileira, mas como eu falei, não está compensando. Logo lá no portão de Guarulhos, lá no Terminal 2 Internacional, tinha uma casa de câmbio da Safra que estava vendendo o peso argentino a 105. Então, muito menos do que nos outros lugares. Então, não compensa tanto assim. E eu esqueci de falar uma regra geral sobre o Wise e Nomad, gente. Ó, regra geral, tá? Regra geral. Não tô falando que vai ser sempre. Novamente, esse vídeo está sendo gravado em outubro de 2024. Em outubro de 2024, mais ou menos $1 está equivalendo a 1.100, 1.200 pesos argentinos. Então, se você for fazer ali uma conversão de quanto você pagaria no real por essa conversão Wise de dólar para peso argentino, mais ou menos ali 200 pesos argentinos, tá? Então, a gente viu que a Western Union estava mais ou menos 220 na minha viagem, mas com as taxas estava indo para 200 e pouquinho. Na Wise e na Nomad estava mais ou menos 200, 200 e pouco também, a gente nunca sabe ao certo, então fica essa questão de confusão. Então qual que é a forma que eu escolhi para você ter certeza de quanto você tinha, quanto você estava gastando? E foi utilizar uma casa de câmbio chamada Mais Brazucas. Isso aqui não é um vídeo patrocinado, eu até tentei, mas eles não quiseram, tá? Mas, enfim... a Mais Brazucas eu estou indicando aqui realmente porque foi muito boa. Gente, quando você estiver andando ali no centro, especialmente na Cali, Florida, é muito comum de ter o pessoal gritando toda hora, câmbio, câmbio, câmbio. Eu não recomendo que você vá nessas casas de câmbios desconhecidas. Mas essa Mais Brazucas é uma operadora lá, né? Tem passeios e tem também a casa de câmbio, que é tocada por brasileiros. E eu achei o serviço deles bom. Me atenderam muito bem. E aí, o que acontece? Eles têm um site, que eu vou deixar para vocês na descrição aqui, que esse site eles colocam sempre o câmbio do dia e esse site é super atualizado. Eu recomendo demais que você confira. Nesse site, então, eu fui acompanhando desde quando eu soube que eu ia fazer essa viagem para a Argentina e o câmbio estava mais ou menos 240 pesos para cada real. Então, estava um câmbio muito bom. Mas acabou que foi abaixando um pouco. E no dia que eu fui fazer efetivamente a troca, estava 215 pesos argentinos para cada real. E aí eu achei mesmo assim um valor muito bom, porque como eu falei, a Western Union estava 200 e pouco, a Wise estava 200 e pouco, esse estava 215, eu sabia exatamente quanto que eu ia receber. Só que tem também uma particularidade, lá no site deles, eles têm uma diferença para uma cotação para você levar dinheiro físico e para você pagar por Pix. E para você levar dinheiro físico é melhor. No dia da minha viagem exatamente, estava 215 pesos para você pagar em dinheiro físico e 190 pesos para você pagar no Pix. Então tá vendo a diferença? Você já perde aí muito dinheiro se você resolver pagar no Pix. E aí o que eu fiz? Eu saquei dinheiro aqui no Brasil e eu levei em reais na minha mochila, bem guardadinho, com bastante segurança, para trocar lá. Levei 5 mil reais para mim e para minha namorada, tá? Para duas pessoas, 5 mil reais, e lá a gente trocou, sendo que cada R$1 era 215 pesos, né? Como a gente trocou 5 mil reais, a gente trocou por, se eu não me engano, se não me falha a memória, eu vou confirmar esse número depois, mas eu acho que foi 1.075.000 pesos argentinos. Então, lá na Argentina, eu fui um milionário por alguns dias. Foi assim, muito bom, porque a gente sabia exatamente depois quanto que a gente estava pagando. Tudo que a gente via de preço em pesos argentinos, a gente só fazia ali a conta dividindo por 215, a gente sabia quanto que estaria em reais. E aí a gente sabia exatamente quanto a gente estava pagando, não precisava preocupar se o lugar aceitava cartão ou não. Então, a nossa opção para a Argentina foi utilizar aí dinheiro mesmo na casa de câmbio Mais Brazucas. Tem outras casas de câmbio que operam mais ou menos com câmbio
câmbio parecido, mas como a Mais Brazucas eu recebi indicações e eu sabia que era de confiança, eu optei por ir nela. E novamente eu não recomendo que você vá em casa de câmbio paralelas no meio da rua, tá? Se você for, vá numa de confiança. E a Mais Brazucas foi de confiança. Essa questão deles terem um site que eles atualizam todo dia com o câmbio, eu achei maravilhosa. E aí quando eu cheguei lá, eu sabia exatamente quanto de dinheiro que eu teria. Óbvio, escolhendo essa opção, você vai ter um bolão de dinheiro para você andar. Então assim, tome cuidado também, porque você vai ter que andar com um bolão de dinheiro, ou vai ter que deixar, às vezes, a maioria do dinheiro no hotel e andar só com um pouquinho. Então tudo isso você tem que entender o que você prefere. Prefere pagar tudo no cartão e não ter que se preocupar com andar com bolão de dinheiro? Ou prefere uma cotação, na minha opinião, um pouco melhor, mas você ter que andar com aquele bolão de dinheiro? Mas assim, gente, saiba que é muito comum andar com muito dinheiro lá, tá? Tem lugar que a conta fica assim, 50 mil, 80 mil pesos, que o pessoal sai deixando nota, que vira um bolo desse tamanho aqui, sem brincadeira, tá? Então assim, é só tomar os cuidados básicos e claro, lá no hotel, quando a gente acabou deixando a maior parte do dinheiro no hotel, a gente saía só com às vezes uns 100, 200 mil pesos por dia, o restante a gente deixava dentro da nossa mala e a mala trancada com cadeado. A gente não deixava solto e não deixava em cofre de hotel. Inclusive essa é outra dica porque infelizmente tem alguns casos de pessoas que roubam a gente mesmo no nosso quarto de hotel. Então sempre quando a gente saía, tudo de valor ficava dentro da nossa mala trancada com cadeado, tá? Então é uma diquinha a mais que eu dou para vocês. Eu mesmo já fui assaltado no meu hotel de Orlando. Quando eu fui para Disney, a gente não consegue provar, né? Mas a gente, sim, sumiu do nosso quarto diversos eletrônicos e algumas coisas. E quem entrou no nosso quarto além da gente foi só a camareiro. A gente acabou não acusando ninguém, né? A gente não tinha provas nem nada, mas enfim, né, gente? Fomos roubados pela camareiro no hotel de Orlando. E aí? Então, a partir disso, a gente sempre deixa tudo trancado e nunca em cofre de hotel. Sempre na nossa mala, sempre com cadeado. Sempre tem um cadeado. Minha opinião é sempre um cadeado de senha ao invés do cadeado de chave, porque a chave de um cadeado às vezes é pequenininha, você pode perder também. E como uma última dica, algumas lojas, especialmente lojas ali de lembrancinhas ou de roupas, enfim, aceitam que você pague direto em Pix e costuma ser um câmbio bem favorável. Enquanto a gente está falando aqui de 220, 215 pesos, para pagar direto no Pix em algumas lojas de lembrancinha, por exemplo, eles estavam aceitando por 230. Então assim, tava cotação muito favorável para pagar em Pix, mas claro, gente, não contem com isso para a viagem inteira. Isso vai ser às vezes uma particularidade de uma lojinha ou outra. Não vai ser todo restaurante que vai aceitar Pix e acabou e você leva só Pix e vai ter uma cotação excelente. Mas como o nosso dinheiro está focado na nossa conta brasileira, chegou ali numa loja, viu que aceita um Pix e viu que a cotação está positiva, se você quiser, passa ali no Pix, você vai ter uma cotação bem melhor, de 230, por exemplo. Mas na maior parte dos lugares você vai precisar ou de um cartão ou de dinheiro físico. E essas são as formas que eu indico. Ou o cartão da Wise da Nomad, ou trocar numa casa de câmbio. E aí eu indico que você leve dinheiro físico aqui do Brasil para trocar lá e ter mais poder de compra, tá? E aí você coloca na balança qual que você acha melhor, se quer andar com muita nota, quer andar só com cartão, mas com risco de não aceitar em alguns lugares. E, enfim, são os prós e os contras de cada uma das opções. Como eu disse, eu recomendo a opção de trocar dinheiro físico, foi o que eu utilizei, mas eu também utilizei um pouco de dinheiro na Nomad e na Wise para Uber e para me alimentar no primeiro dia e coisas assim. Então, eu diria que é bom diversificar, mas recomendo que você deixe um pouco na Nomad e na Wise e um pouco em dinheiro físico. Foi isso que eu fiz e eu acabei gostando bastante. Só como uma última dica, eu recebi alguns relatos e também vi vídeos no TikTok de pessoas que a aceitação de Wise em Buenos Aires não é tão boa como de Nomad. Então, se você for viajar para a Argentina, se você tiver que escolher entre algum dos cartões, escolhe a Nomad. Normalmente, a cotação da Wise costuma ser mais vantajosa sempre quando eu faço simulações. Mas como a aceitação na Argentina não é tão boa, eu recomendaria a Nomad nesse caso particular. Mas como as duas contas são gratuitas para você abrir e não tem taxa de manutenção mensal, eu recomendo que você faça as duas e aí para cada viagem você identifique qual que é melhor você utilizar, tá? Eu tenho as duas, eu recomendo demais. Isso aqui não é uma publi, mas tem meu link de indicação que você ganha vantagens também. Na Wise você ganha a primeira transferência sem nenhuma taxa de serviço cobrada e na Nomad você ganha um cashback de até $20, de 5% até $20. Se você transferir $1.000, você ganha 20. Se você transferir menos de $1.000, você vai ganhar 5% proporcional a isso, tá? Então é isso, gente. Isso que eu tinha para vocês nesse vídeo aqui. As formas de câmbio, as vantagens e as desvantagens e a minha recomendação.
Deixem qualquer dúvida que vocês tiverem aqui e enfim, vamos trocar mensagens aí. Tem meu link de indicação de chip de internet, seguro de viagem e meu guia de Buenos Aires disponíveis aqui na descrição desse vídeo. E com o meu cupom TRIPPING você ganha 10% de desconto no guia de Buenos Aires, para que fica menos de R$38 para você ter tudo que você precisa. Indicação de restaurante, hotel, roteiro, tudo mais, tá? Então nesse vídeo eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Valeu e tchau!